Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Número 131. Pergunta: em face do que disseste, que Jesus atuava humanamente sobre a imaginação humana de seus discípulos e figuradamente aludia à missão de todos os que seriam encarregados de levar de porta em porta a palavra do Senhor, quais o sentido e o alcance destas palavras referentes aos discípulos? A fim de bem os persuadir de que por toda parte os acompanhava o Mestre, ligando o que eles ligassem e desligando o que desligassem, e destas outras referentes a todos os que, cumprida a missão terrena de Jesus, praticavam a moral que pregavam. Esses se punham em condições de ligar e desligar na terra como no céu. Resposta: os verdadeiros sucessores dos discípulos de Jesus podiam alcançar os mesmos privilégios com a condição de adquirirem e terem a mesma pureza. Assim é que aqueles dentre vós que tentarem com todas as suas forças elevar-se ao Senhor, podem ligar e desligar na terra, certos de que ligaram e desligaram igualmente no céu. Mas a acepção verdadeira, na qual a vossa humildade deve entender essa faculdade, é a seguinte: o homem não pode traçar a linha de conduta que o Senhor haja de seguir, nem por conseguinte lhe ditar suas maneiras de ver. O Espírito encarnado, porém, tendo atingido um certo grau de elevação, pode e deve compreender de antemão as vontades do Supremo Juiz. Eis porque, pelos atos humanos, o mesmo Espírito se encontra em estado de sentir dentro de si a sentença que será proferida, e pela sinceridade do arrependimento, a indulgência com que o juiz sentenciará. Tal o sentido em que deveis compreender aquelas palavras que o orgulho humano falseou, fazendo-as exprimir um ato arbitrário, arrogando-se o poder de absolver ou de condenar, concedendo ou recusando a absolvição, de perdoar ou não os pecados, não como simples declaração, mas como sentença proferida em julgamento, um tráfico vergonhoso pela venda das indulgências, e não uma faculdade altíssima, de cujo uso os que de tais palavras abusaram sentiam bem e sentem hoje mais do que nunca ser incapazes. Servindo-nos dos termos ligar e desligar, empregamos as expressões que as Escrituras adotam e que explicaremos de modo especial quando chegar a ocasião. Os discípulos fiéis de Jesus eram espíritos elevados, que se não deixavam dominar pelo sentimento da animosidade pessoal, que com segurança julgavam do espírito e não do homem, visto que se achavam em condições de apreciar, pela inspiração que recebiam sob a influência e ação espirituais, o valor daqueles a quem se dirigiam. Se, portanto, encontravam espíritos humildes e retos, eles os abençoavam, exortando-os a seguirem a trilha que lhes mostravam, e Jesus lhes aprovava o proceder. Se, ao contrário, topavam com espíritos atrasados, cujas provas longe estavam de chegar a seu termo, rebeldes ao que lhes eles pregavam, sacudiam contra esses a poeira que traziam nos pés, isto é, se afastavam, porquanto os espíritos de ordem superior
não se juntam aos espíritos culpados, endurecidos. E sobre estes deixava o Senhor cair o peso da expiação, por mais dolorosa que houvesse de ser. Eis aqui os frutos do erro da Igreja. Apoiando-se nas palavras que Jesus dirigia a espíritos encarnados, mas em missão, ela acreditou poder apossar-se da herança de infalibilidade que naqueles espíritos o Espírito Santo viera selar, isto é, da infalibilidade que por ordem do Senhor lhes vinha da assistência, da inspiração, da proteção, do amparo e do concurso dos espíritos superiores, esquecendo-se, entretanto, de chamar a si a herança de santidade, de virtudes e de elevação moral por eles deixada. Pretendeu ela, portanto, fazer uso de armas que era incapaz de manejar, ter em suas mãos baldas da pureza das dos apóstolos e muitas vezes manchadas a chave da morada de toda a pureza. Assim que repeliu os eleitos e acolheu os repelidos. Voluntariamente cega, mergulhou cada vez mais nas trevas que o orgulho e a confiança em si mesmo geram. A Igreja, porém, despertará. O sonho em que ainda se compraz dissipar-se-á ao clarão da nova aurora. A trombeta do juízo final vai retumbar para ela nos 4 cantos do mundo. Os anjos do Senhor aparecerão em sua glória, não do modo por que ela o diz nas suas errôneas interpretações, mas na glória da pureza. E os discípulos de Jesus, reencarnando outra vez para acabarem a obra que começaram, virão ainda ligar e desligar na terra. E o Senhor ligará e desligará no céu, pois que tal será deles a missão. E o julgamento não se achará inquinado de nulidade. Coragem, filhos da nossa Igreja, da Igreja do Senhor. Aproximam-se os tempos em que os discípulos e o Mestre aparecerão de novo entre vós, em que vossos olhos desvendados verão o justo nas nuvens do céu, em que os anjos, isto é, os espíritos purificados, descerão à terra para mais eficazmente vos estenderem seus braços fraternais. Entoai cantos de alegria, rejubilai, rejubilai, os tempos se aproximam. Mateus, Marcos, Lucas e João, assistidos pelos apóstolos. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.